Então vamos lá? Bom, como eu gosto de entrar em confusão, né? Tô aqui tranquilo, o Vandinho deu uma sugestão. Faz um vídeo sobre a questão da privatização das praias pra gente fazer alguns comentários. Será que tem alguma empresa que se beneficia da privatização das praias, que vai lucrar com essa história toda? Empresa eu não sei, mas o Neymar se beneficia. Que isso? Não cita o nome aqui do Neymar, tá? Não precisa disso. O rapaz tá lá jogando bola nas Arábias, tem nada a ver com o nosso vídeo. Então, sem entrar na questão do Neymar, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa privatização das praias e a gente vai conversar também, se rolar, quem é que se beneficiaria disso. Tem algumas empresas brasileiras que estão na Bolsa de Valores que poderiam se beneficiar fortemente da privatização de praias. Como assim poderiam se beneficiar fortemente? Bom, a gente nem vai entrar aqui nas empresas de construção de hotéis de luxo, etc. Nem vou entrar nisso aqui, tá? E tem também gestão de hotéis e tal. Eu vou falar de um jeito que talvez você não tenha imaginado ainda e vou dar minha opinião também sobre essa história, porque eu tô procurando, né, uma manchete do G1 pra mim. Uma hora eu vou achar. Então, antes de mais nada, que é o Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Para ser honesto com vocês, coisa que dificilmente a gente encontra na internet brasileira, eu preciso deixar claro que esse canal tem um viés. Eu sou uma pessoa que acredito no liberalismo, né? Um liberal clássico. Então, é muito mais provável que eu sempre esteja a favor da privatização de algo do que da estatização de algo ou do controle estatal. Eu tento moderar muitas vezes e pensar fora daquilo que eu acredito, mas é muito difícil a gente separar nossas crenças pessoais e nossas opiniões daquele conteúdo que a gente gera. Então, muito provavelmente, enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou tentando inserir coisas na sua cabeça, né? Estou tentando inserir informações ali e a minha visão de mundo pode prevalecer nisso aqui. Acho importante ter essa sinceridade porque a imprensa brasileira não costuma ter, né? Todo mundo, na verdade, tem lado. Não existe esse papo de imprensa tem que ser isenta e tal. Ela não é, nunca é. A diferença é que aqui a gente deixa bem claro qual lado a gente está adotando aqui, né? Então, o que foi essa recente polêmica em torno da privatização das praias para você que, assim como eu, não estava entendendo nada dessa história? É uma PEC aí, uma proposta de emenda constitucional. Quando você fala de uma PEC, então, significa que é uma proposta para alterar a Constituição, que é o que rege todas as regras, né, que a gente cumpre no Brasil. É aquela base, tá? É a base da nossa sociedade. As leis derivam das PECs. Nem toda lei é uma PEC, né? Então tem coisas ali que são muito mais sérias e que estão dispostas na Constituição. E aí uma proposta de emenda constitucional é muito mais difícil de passar do que uma aprovação simples de qualquer coisa no Congresso. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que mudaria algo estrutural no Brasil, né? Algo que foi definido lá na nossa Constituição de 1988. Essa discussão, a primeira questão é que ela não é uma discussão recente. Esse projeto foi apresentado pela primeira vez em 2011 pelo ex-deputado aí, o Arnaldo Jorge, do Pará. Depois de 10 anos, lá em 2022, foi aprovada, então, pela Câmara dos Deputados e agora seguiu para o Senado Federal, onde começou a ser discutido na última semana através do relator da proposta, o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. E aí, o que estão tentando conversar sobre isso aqui, né? E o que está rolando? O Neymar, ele foi envolvido nessa controvérsia aqui, que é o que o Vandinho tá falando ali, é porque ele é sócio de um empreendimento chamado Rota do Icaribe Brasileiro, um projeto ali que visa explorar o litoral nordestino aí. Esse projeto pretende transformar um trecho de 100 quilômetros do litoral nordestino em um condomínio de luxo com propriedades de alto padrão. A proposta tem sido amplamente criticada aí por ambientalistas e por uma parte da população, que vê nisso um risco à biodiversidade e um golpe contra o acesso público às praias. Aí, a Luana Piovani, não sei o que a Luana Piovani tem a ver com isso, mas a Luana Piovani criticou publicamente o Neymar, né, e disse ali que o Pedro Scooby, que é um surfista, ex-marido dela, deveria se pronunciar. Ele falou que é contra também a privatização das praias. Resumindo, a Luana Piovani, ela não perde uma oportunidade de falar alguma coisa sobre o Pedro Scooby, e aí a gente acaba fazendo uma notícia que deveria ser uma coisa sobre PEC, a gente acaba lendo o nome da Luana Piovani, porque o Brasil é um país muito peculiar. Você tem uma discussão sobre privatização ou não de praias. Como é que isso acontece em qualquer país do mundo? Gente, estão querendo privatizar a praia, tal, vamos discutir com os congressistas e tal. No Brasil é uma discussão entre Neymar, Pedro Scooby e Luana Piovani, pra ver
quem tá certo aqui nessa definição. Então, assim, sinceramente, a gente já começou a discussão errada, né? Então tá em discussão no Senado. E aí, o que essa PEC propõe? Uma alteração simples aqui, mas ela muda muita coisa. A PEC propõe a transferência dos terrenos de marinha, que atualmente são de propriedade da União, para estados, municípios e ocupantes privados. Então, deixa de ser uma terra do território brasileiro, passa para os estados e os municípios e também permite que ocupantes privados sejam donos de praias. A proposta permitiria a transferência desses terrenos de forma gratuita para estados e municípios e mediante pagamento para ocupantes privados que estejam regularmente inscritos no órgão de gestão do patrimônio da União até a data de publicação da emenda. Então, existem hoje no Brasil, isso aqui é uma mentira que não existem praias privadas, porque existem hoje hotéis no Brasil, existem pessoas famosas, não vou aqui citar nome, mas um tem nariz grande, que fecharam regiões ali já de praia e hoje em dia trabalham com isso de forma privada. Por quê? Porque não tem um jeito de acessar aquele lugar. A pessoa até poderia vir pela água e etc, mas não tem como acessar isso caminhando. Em alguns lugares, ilhas, etc. Então já existem diversas áreas, mas assim, muitas áreas mesmo, que hoje tem praias praticamente privadas, primeiro pela dificuldade do acesso e por outro lado porque fecharam o acesso por trás. Então por mais que você possa acessar isso ali em determinada área, essas áreas estão impossibilitadas de ter acesso ali, a não ser que você tenha barcos e lanchas e etc, né? E tem gente que bota segurança em volta, então acaba que eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar nessa confusão, eu não vou. Você vai comprar essa treta Não vou, mesmo? não vou. Eu sei pelo menos 100 nomes, mas eu também não conheço. vou, eu me comprometi a não entrar nessa confusão. Pesquisem. E eles colocam até um cercadinho assim, pra pessoa não Olha, passar. a região da Bahia ali. Nossa, região da Bahia, Boipeba. Boipeba. Tem ali na próxima daquela região ali, ó, do Morro de São Paulo, mas não só, Angra dos Reis. Ixi, eu não vou nem entrar no detalhe aqui, mas pesquisa. E aí, a PEC mantém sob propriedades da União as áreas atualmente utilizadas pelo Serviço Público Federal, unidades ambientais federais e áreas não ocupadas. Então, aquilo que é unidade ambiental, teoricamente, estaria protegido por isso aqui, mas a gente sabe que flexibilizou uma vez, vai se flexibilizando, né? Raul, primeira coisa, isso é invenção nossa? Gente, nem de longe, o Brasil nem para esse tipo de ideia a gente não cria, tá? Então, se você pega países como Jamaica, México, Estados Unidos, você tem diversos trechos ali que foram sim privatizados, né? E que hoje em dia tem pessoas que são donas, e boa parte desses destinos turísticos que as pessoas gostam de viajar, não à toa chamaram de Caribe brasileiro, mas a parte da República Dominicana, tem diversos lugares que tem aí praias praticamente privatizadas. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui eu não acho bom, e aí aqui eu vou dar uma opinião pessoal, eu não acho bom a gente impedir acesso da população às praias. Acho que isso é ponto pacífico, talvez, para todo mundo. Raul, mas assim, a gente já tem quase tudo, que já é impeditivo o acesso, né? Quem mora muitas vezes ali no litoral, não tem dinheiro para estar ali naquele lugar, gente, mas é aberto ali e tal. Agora, todo lugar privatizado impede o acesso da população? Esse é um ponto que a gente precisa compreender. Existe uma forma de privatizar um local sem impedir o acesso da população? Sim, existe. Ué, quando você entra num shopping, ele é privado. É mais disponível um shopping do que várias áreas públicas. Tem lugar, por exemplo, dentro do Paço Municipal, se eu quiser entrar dentro do governo, da sede, eu não posso ir. Aquele espaço é público e o shopping é privado. Então essa questão de que a privatização necessariamente bloqueia o acesso a algo, não é verdade. Existem lugares, por exemplo, privatizados e que, inclusive, as pessoas querem que a população esteja lá dentro? Existe. É o caso de todos os bares. É o caso de vários locais, de praças específicas que são privatizadas, até de condomínios fechados, muitas vezes, que as pessoas procuram visitantes Fora ali. do país tem bastante isso. No Dentro do Brasil México. também. Se você for aqui agora, você pode ir ali do lado num shopping e você vai caminhar lá. O shopping quer que você esteja lá ou não? É, com certeza. Mas necessita de abertura ao público. Então, se a gente pensar num regime de privatização, que alguém seja responsável por cuidar de uma praia, mas não necessariamente possa impedir o acesso da população, será que não é uma boa estratégia? Para cuidado daquela praia, para manter a limpeza, para manter tudo ali? Será que é necessariamente ruim? Toda privatização vai impedir o acesso? Você acha que se as pessoas abrissem bares ali, comércios, vamos por um shopping a céu aberto, não um shopping em si de comprar, loja, etc., mas um acesso a restaurantes, um acesso à venda de produtos ali, você acha que isso deixaria esse lugar mais bem administrado ou pior administrado? Melhor. Eu só queria falar, por exemplo, um comentário sobre Pirenópolis. As cachoeiras são privatizadas, é um ambiente natural e são bem organizadas, estruturadas. Tem hotel, tem muita Não, coisa. e tem cachoeira ainda que você precisa pagar o acesso e tem outras cachoeiras também em Pirenópolis que você não precisa pagar o acesso desde que você consuma e etc. Então, existem diversas formas da gente organizar isso aqui. Inclusive, quando a gente fala de preservação, ter áreas sem dono, né, faz com que as pessoas joguem esgoto na praia. Ter áreas sem uma estrutura ali. Agora, você imagina, se tem um hotel, né, que explora
fora aquela beleza natural, ela vai estar mais suja ou mais limpa? Vão permitir que jogue esse esgoto, que joga coisa lá e que deixa aquilo emporcalhado? Não. Então é possível que a privatização beneficie a proteção ambiental? Eu não tenho dúvidas de que sim, tá? Eu não tenho dúvidas de que áreas reguladas e com donos ali, a gente possa ter essa evolução. Eu acho que isso deveria ser feito com todas as áreas que hoje são da União? Não, mas a gente precisa discutir sim a qualidade e a limpeza dessas áreas que claramente vários estados não conseguem. Eu não vou ficar citando aqui para não criar problemas, mas vocês sabem de praias que são imundas e que tá tudo sujo e que tá emporcalhado e que aquilo não tá de forma alguma, né, em condições próprias nem de manutenção daquela natureza e etc. A gente poderia regular acerca disso, não tô falando pra gente privatizar tudo de qualquer jeito e cada um faz o que quiser com as praias. Eu acho que a gente pode encontrar um meio do caminho que seria, olha, se você seguir essa condição, você pode sim cercar uma praia. Então, por exemplo, olha, para um hotel cercar uma praia e ter um acesso a essa praia específico para os ocupantes daquilo ali, ele precisa ser responsável por tanta faixa de areia, além daquele hotel que é aberto à população, por exemplo. Poderia a gente chegar nesse lugar? E aí, será que seria pior do que a administração atual? Eu juro que eu não consigo visualizar assim. Raul, mas aí eu não poderia mais entrar numa praia ali. E como se você pudesse. Hoje você já não pode. Tem diversas áreas que a gente já não pode. Então a gente precisa sair, muitas vezes, de uma discussão no Brasil que é totalmente teórica e ir para uma discussão prática. Essa coisa do que é proibido e legalizado no Brasil dentro da legislação e na realidade são coisas muito diferentes. E a gente tem esse tema com quase tudo no Brasil, né? Tem lei que pega no Brasil e tem lei que não pega. Então, por exemplo, usar cinto é uma lei no Brasil? É uma lei. No banco de trás também? Também. No banco da frente pegou, no de trás não pegou. E as pessoas vivem sem usar cinto no banco de trás. Você vai ver andando nos carros, você pode ver que as pessoas não utilizam e funciona assim, e tá tudo certo, né? E não acontece basicamente nada. Então tem lei que pega, tem lei que não pega. Eu poderia citar mais um monte dessas leis que pegam e leis que não pegam, mas a gente percebe a mesma coisa nesse assunto. E daí vira uma discussão completamente moralista, como se a gente realmente fosse dono das coisas que são da União, ou como se a gente pudesse utilizar da maneira como a gente quer, ou como se todo mundo tivesse acesso a praias porque elas estão com a União, e a gente sabe que isso não é verdade. E pelo contrário, muitas vezes, né, você percebe a União utilizando isso de maneira péssima ali, e cercando mesmo, muitas vezes não permitindo o acesso, e muitas vezes está o acesso liberado, mas está sujo, está emporcalhado, não está bem cuidado. Então não adianta nada também ser feito dessa maneira. Eu acho que deveria ser privatizado. Bom, eu adoraria que o governo brasileiro tivesse competência para cuidar do tamanho da costa que a gente tem é uma costa gigantesca, né? Ali adoraria que o governo tivesse competência para fiscalizar, para realmente trabalhar bem com isso. Hoje não é o que eu vejo, né? Quando eu viajo, etc., não é o que eu vejo. Eu acho que a União não tem capacidade de fiscalizar, gerenciar, etc. Os estados já participam dessa fiscalização e desse controle, e eu não sou totalmente contra. Não sou totalmente contra. Não disse que nesses termos, nem da maneira como está aqui, mas eu não sou totalmente contra a privatização de praias específicas, né? Por uma população local, ou por alguns lugares específicos, ou para a criação de condomínios, desde que respeitados os limites e que a gente não crie um país também onde meia dúzia de rico controla a costa inteira e a pessoa nasce na beira-mar e não pode ir na praia, porque isso é desumano, não faz nenhum sentido. Acho que a gente precisa discutir tudo com responsabilidade. Mas também não gosto desse cenário de discutir tudo a ferro e a fogo, né? E falar assim, nossa, ou privatiza ou não privatiza de jeito nenhum, não tem como privatizar pequenos espaços para promover, sim, um maior turismo dentro do Brasil, para promover esses lugares. A gente sabe que a economia, né, brasileira poderia crescer muito com o turismo. A gente recebe pouquíssimo turista comparado à nossa capacidade, exatamente por esse tipo de coisa. Falta infraestrutura no Brasil e o governo federal não consegue resolver essa infraestrutura sozinho. Gente, nós somos um país de proporções continentais. Não existe governo centralizado que vai conseguir fazer isso. A gente poderia ter, sim, geração de emprego, conservação ambiental, a gente poderia ter tudo e praias privatizadas. Agora, o que não dá é para transformar isso numa discussão de um Neymar, da Luana Piovani e do Pedro Scooby, porque aí a gente não tá realmente discutindo isso. Eu acho que quem é radicalmente contra deveria apresentar os argumentos pelos quais tá bom do jeito que tá e tá maravilhoso e as coisas só tendem a melhorar se continuar público, e quem tá ali do lado de defender a privatização poderia ir lá discutir, falar, olha, isso aqui são os projetos, vamos conversar sobre os projetos reais que existem. Eu acho que no Brasil às vezes falta teste de coisa também. Gente, vamos testar com essa praia aqui, ó. Essa praia aqui a gente testa, olha o tamanho da orla brasileira. Vamos testar com essa praia aqui a privatização nessa região específica, somente nesse lugar, uma concessão, vamos abrir pública para 10 empresas explorar nessa região aqui. Vamos ver o que acontece, vamos ver se gera emprego, se promove ou não a destruição ambiental. Dá 10 anos ali, a gente avalia o que aconteceu naquele projeto. Não funcionou? Ó, galera, vocês se arriscaram aí construindo um negócio, não vai dar para privatizar além disso, tá? O que foi privatizado aqui foi, e a gente não vai conseguir fazer isso. Aumentou a especulação imobiliária, as pessoas não estão conseguindo acesso, piorou muito. Ou não, melhorou, por que a população acha? Vamos fazer um plebiscito na região onde foi feito? Ah, a população achou que gerou emprego, a população achou que foi legal, a população viu que gerou turismo, ou não, a população viu que a praia ficou emporcalhada, encheu de gente, tudo, lascou tudo. Não fazemos mais, não é assim?
Com certeza. Precisa de coisas mais práticas, porque ficar discutindo essas coisas de teórica, vamos observar o que deu certo nos outros países, cria uma legislação ali de acordo com isso, né? Não precisa ir totalmente pro lado, anarcocapitalismo, libera, cada um faz o que quiser com seu pedaço de praia. Raul, mas eu acho que assim funcionaria, tudo bem, mas a gente já tem um país constituído, já tem uma lei constituída, já tem tudo aqui, a gente precisa trabalhar dentro da realidade. Eu sei que muitas vezes a gente quer coisas muito além do nosso tempo, a gente já acha que a sociedade se auto-organiza e tal, mas a gente tem que testar de alguma maneira. Acho que isso resume aí o conflito. Resume o conflito ou não? Pra mim tá resumido. Aqui, acho que a gente resume o conflito. E aí, pra gente entregar o que tá escrito no título aí, quem poderia se beneficiar, né, de privatização de praia? Bom, a gente tem o mais óbvio que seria responder, né, aqui, utilizando a Hotéis Otton, ou mesmo a JHSF, que é dona do Fazano, e são essas empresas ali que talvez pudessem construir resorts e etc. ali, né? Eu acho que tem dois cenários aqui pra gente imaginar quem tem mais capacidade pra trabalhar com isso. Tem um cenário de empresas que já ocupam hoje, né, áreas públicas e recebem dinheiro para isso. A gente pode falar da CCRO3, são empresas de concessões rodoviárias, aquelas que a gente paga pedágio. Eu acredito que o que as pessoas estejam pensando no sentido de privatização de praia vai de encontro a isso aqui, eu acho péssimo, né? Condicionar, né, o cuidado à praia a um pagamento de entrada é sim afastar as boas praias, talvez, da população. Esse não é o mecanismo que eu gosto, mas eu acho que essas empresas que já têm costume de ganhar concessão e etc., se elas se interessarem por isso, eu acho que elas podem ganhar um bom dinheiro, porque eles fechariam uma área e você paga um pedágio para entrar de carro ali e navegar pelas praias. Acho que esse seria o pior modelo, sinceramente, mas eu acho que, conhecendo o Brasil, esse seria um modelo que a gente tentaria, talvez, né? Você paga R$6, né, para entrar com o seu veículo dentro de uma área de praia ali. Não é legal, né? Mas é isso. E a gente teria, por exemplo, a Eco Rodovias também, que é a Ecor 3, e a Triunfo Participações, TPI S3. São empresas que poderiam se beneficiar de uma privatização nesses moldes específicos que eu tô dizendo aqui, que a gente não diz que é isso e nem tem lugar nenhum escrito, mas elas poderiam se beneficiar. A gente tem, do outro lado, empresas que trabalham com construção. Não dá pra dizer que as construtoras não se beneficiariam de pedaços de praia. A primeira coisa, gente, se passar a lei hoje de noite, né? Passou hoje 23h59. Amanhã, meia-noite, tem dois banners, né? Um da MRV e um da EZTEC. Um da EZTEC pra rico, um da MRV pra pobre, falando, gente, é primeiro condomínio com o seu próprio pedaço de praia. Então, não dá pra dizer que a MRV, a EZTEC, né? A Direcional, a Cury, que é a Cury 3, a Iven 3, a Cirela também, a Lavi e a Moura do Boa, não se beneficiariam disso aqui, não tem como, porque são empresas com ampla capacidade de construção, já são construtoras grandes e que atuam no mercado brasileiro, e elas estão arrasando, em 2023 tiveram grandes saltos, né, com esse incentivo que a gente tá para construção civil. Eu acredito que elas se beneficiariam mesmo. Agora, é muito importante você tomar cuidado com isso, porque não passou o projeto, não teve nada acontecendo. E pode acontecer, muitas vezes, só da expectativa de acontecer alguma coisa, já começar a subir essas ações, etc. Então, não vale a pena para você que não é especulador, né, ficar entrando nesse tipo de coisa, falando assim, Raul, eu vou ganhar dinheiro com a EZTEC, vou ganhar dinheiro com a Cury, se essa condição for aprovada. As construtoras hoje estão até subindo, não tem nada a ver com esse termo específico, mas estão até subindo fortemente aí, tem que tomar muito cuidado para você não se alienar nesse sentido. Para vocês terem uma ideia de onde pode chegar o processo especulativo, né? Hoje, o JP Morgan, há 5 dias atrás, cortou o preço-alvo de construtoras no Brasil, etc. Tava falando que não teria muito jeito. E no momento que a gente tá gravando aqui, já tem várias construtoras subindo. É claro que não é especificamente por conta disso, né? Não tem nada a ver, acredito. Então, a gente sabe que essas empresas poderiam se beneficiar. Raul, as administradoras de shoppings e tal, cara, acho que tá muito distante. Não tem muito a ver, né? Imagina um shopping na praia, seria incrível. Mas a gente não consegue imaginar esse cenário ainda. Então é isso. Se aprovar isso aqui, eu vou querer um pedacinho de praia pra mim. Eu vou comprar um pedacinho. Se deixar, eu quero comprar um pedacinho de praia. Vou lançar ali o quê? Barraquinhas geolocalizadas pra parar esse negócio dos caras, os ambulantes ficarem entrando, vendendo queijo no lugar certinho, já com milho ali e botequinho. E eu queria espreguiçadeira de madeira também, que eu nunca gostei dessas espreguiçadeiras de plástico de praia de ferro. A última vez que eu fui no Rio, inclusive, eu dei uma intoxicação alimentar, que eu fui comer um daquele sanduíche daquelas barraquinhas da praia. Menino, fiquei ruim uns 2 dias. Olha aí, quando fosse privatizado o McDonald's, o menino tava rico. Processava, pegava McDonald's um dinheiro na praia, pô. McDonald's, o Mac 1001 na Praia de Santos. Que tal? Então, é basicamente isso. Agora, Raul, eu entendi isso aqui legal, mas eu queria me aprofundar nesses ciclos econômicos. Como que eu posso me beneficiar, né, dessas mudanças no Brasil, estruturais e etc. O que eu posso fazer para ter uma boa carteira e, quem sabe, né, viver dos meus investimentos um dia, mesmo que hoje eu não tenha lá muito dinheiro, né?
que eu vou te recomendar aqui agora? Acesse aí alvp.com.br, esse botão verde, você clica nele, faça sua análise de perfil, você vai responder aqui pra mim 12 perguntinhas. É bem rápido, 1 a 5, 12 perguntinhas aqui, no final você vai me contar alguns objetivos que você tem, como é que tá a sua situação financeira hoje e o que a gente vai fazer. A gente vai analisar suas respostas e se você for aprovado nesse formulário aqui, você vai entrar na minha escola de formação de investidores. A gente está aí há mais de 4 anos já, né, atuando e com mais de 18 mil alunos formados e tem um compromisso da UVP que é diferente de todas as escolas do Brasil inteiro. Se você entrou na UVP, concluiu, né, aqui tudo certinho e não ficou satisfeito, né, ou seja, não funcionou para mim, o que você disse foi diferente daquilo que você me entregou, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E você pode ir lá no Reclame Aqui e conferir, tá vendo aqui, ó, Reclame Aqui é a única verdade possível, há mais de 3 anos que a gente está registrado aqui já, a gente nunca teve uma reclamação de alguém dizendo, olha, o Raul, ele fala isso, mas não é verdade, olha, eu pedi meu dinheiro de volta e não tive. E aqui é um lugar que a gente não controla, então se alguém quisesse vir aqui escrever sobre isso, a pessoa poderia, né? Por quê? Porque é um lugar público, pode pesquisar o nome de qualquer empresa aqui, inclusive dos meus concorrentes, que eu recomendo que vocês façam, e você vai perceber que se a pessoa não for lá muito honesta, o nome dela aqui vai estar extremamente sujo, muitas vezes ela não consegue nem responder a quantidade de reclamação que tem, e a empresa ganha uma nota, né? Classificando ela aqui dizendo que ela é péssima, que é uma empresa que você não pode confiar. Então acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso, né? Toda vez que você for comprar alguma coisa de alguma empresa, e eu ensino exatamente porque a gente tem aqui um compromisso de honestidade há muitos anos aqui com os nossos alunos. Inclusive, pode perguntar para qualquer aluno meu, a pessoa for lá no meu Instagram, vê o Raul Sena, vê quem me segue e fala, ó, você é aluno do Raul, como é que foi? Pode perguntar que aqui a gente não deve nada, a gente tá há muitos anos aqui fazendo um bom trabalho. Vou ver também se no último vídeo não teve pergunta, né? John Alves 5701 pergunta, é possível no mundo atual criar uma moeda deflacionária? Bom, pergunta que você tem que se fazer possível o Bitcoin é uma moeda deflacionária, por exemplo. Mas a pergunta que você tem que se fazer é por que um país gostaria de uma moeda deflacionária? Porque se eu injeto mais dinheiro na economia e eu consigo retirar valor via moeda, eu tô criando um imposto para minha população. Então eu posso pegar um dinheiro a mais. Por que um país abriria mão de uma arrecadação desse jeito se ele já a possui, né? É a pergunta que talvez você possa fazer. E o Henrique LM9818, ele perguntou, quando sai um vídeo explicando os jabutis na reforma tributária, lobby das igrejas e do agro muito forte. Nunca deixaremos de ter uma tributação regressiva. Henrique, a gente até conversou sobre isso, sobre essas questões, mas tem outros lobbies muito fortes também e que estão complicando bastante a nossa reforma tributária. Eu acho que se a gente for ser sincero com as coisas, é muito difícil dizer, né, que o que atrapalha o Brasil é a isenção fiscal das igrejas. Eu não iria por esse lado, porque além disso não ter ressonância na sociedade, porque você falar alguma coisa das igrejas, as igrejas vão revidar de alguma maneira, eu acho que não é o nosso maior problema. Então, a gente tem outros problemas. Se eu pudesse falar que a quantidade de jabuticaba, mas aí o problema é que eu ia arrumar muitos inimigos, e eu não tenho dinheiro para esse tanto de inimigo, não. Os que eu tenho já estão me custando muito caro. Um beijo, até amanhã. Não vou cair nessa sua cilada. Você provavelmente me odeia.